Olá, meu nome é Selma Mota, sou aluna do 6º semestre do curso noturno de História da Faculdade FMU. Essa videoaula é para falar sobre a última aula, que é a Revolução Francesa. Do nosso tema de estágio é sobre a Idade Média, sobre a Idade Moderna, desculpa. Escolhemos esse tema, Idade Moderna, e ele foi dividido em 10 aulas, sendo a transição da era medieval para o capitalismo, para a era capitalista, a Revolução Inglesa, grandes navegações, Renascimento, reforma religiosa, absolutismo, Revolução Industrial, Iluminismo, Revolução Americana e, por fim, a Revolução Francesa. No meu grupo ainda somos eu, né, Selma Mota, a Ingrid e o Jefferson. Então, vamos dar início à nossa aula, nossa última aula desse semestre, e espero que vocês gostem. Como já disse, vamos falar sobre a Revolução Francesa. Bom, com a forte crise instalada na França no final do século XVIII, levou a população à revolta. Esse movimento ganhou força a partir da queda da Bastilha, que foi o símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha ocorreu em 14 de julho de 1789 e é considerado o evento que deu início à Revolução na França. A Bastilha era uma grande prisão, considerada símbolo do antigo regime, como já falamos, e sua tomada pela população de Paris espalhou a Revolução por toda a França. Esse alastramento da revolta popular resultou em grandes transformações sociais e políticas no país e marcou, de novo, a queda do antigo regime. A tomada da Bastilha foi consequência da grave crise que a sociedade francesa enfrentava no século XVIII. Ou seja, a Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário de grandes proporções que se espalhou pela França e aconteceu entre 1789 e 1799. Foi inspirada nos ideais do Iluminismo e motivada pela situação da crise que a França vivia no final do século XVIII. Causou também profundas transformações e marcou o início da queda do absolutismo na Europa. A Revolução também foi marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a partir da Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado na representatividade popular, que hoje é chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do Iluminismo. Aqui nós temos uma representação da população parisiense realizando a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. Aqui nós temos a figura de Luís XVI, que na época governava a França.
E a sociedade era dividida em classes sociais, conhecida como estados, né? Aqui nós temos o primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que representava a burguesia e os trabalhadores urbanos e camponeses, né? Então, temos o seguinte: o primeiro estado, que é o clero, era constituído por aproximadamente 100 mil clérigos, que eram padres e bispos, e eles eram isentos de pagar os impostos. Ainda era dividido em alto clero, que era os de origem nobre, que eram os bispos, os abades e os cônegos, e o baixo clero, que é de origem plebeia, que eram os sacerdotes pobres. O segundo estado, a nobreza, era formado por cerca de 400 mil pessoas. Como o clero, eles não pagavam impostos e tinham acesso a cargos públicos. Nessa classe estava o rei, sua família e os nobres que frequentavam o palácio. A nobreza cortesã eram aqueles que moravam no palácio de Versalhes. A nobreza provincial eram os nobres que viviam no interior, e a nobreza de toga eram os burgueses que compravam títulos de nobreza com cargos políticos e administrativos. Bom, a sociedade francesa era muito bem definida. É um grupo que possui uma série de privilégios em detrimento do restante do país. É importante observar que o terceiro estado era uma classe extremamente heterogênea, formada por grupos distintos, como a burguesia e o campesinato. De toda forma, a sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que nobreza e clero gozavam de privilégios, como a isenção de determinados tributos e o direito de cobrar impostos, por suas terras. Essa desigualdade social era a raiz, da crise enfrentada pela França no século XVIII. A França, nesse período, começou a sofrer as consequências de seu atraso econômico em relação à mudança que estavam acontecendo no mundo em decorrência do avanço do capitalismo. As tentativas de reforma que haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII fracassaram, porque a nobreza e o clero impunham forte resistência a qualquer medida que resultasse às suas perdas de privilégio. Em 17 de junho de 1789, o terceiro estado proclamou a Assembleia Nacional. Em represália, o rei Luís XVI mandou fechar a sala onde se reuniam no Palácio de Versalhes. Então, estes foram para a sala de jogos da Pela, onde receberam a adesão de parte do clero e de nobres influenciados pelo iluminismo. O rei não teve alternativa, senão aceitar a Assembleia Nacional. Em 9 de julho, a Assembleia Nacional transformou-se em Assembleia Constituinte. Os deputados juraram juraram só se dispensar depois de dar uma Constituição à França. 3 dias depois, a demissão de Necker tornou ainda mais tensa a situação. No dia 14 de julho, o povo parisiense tomou de assalto a fortaleza da Bastilha.
A explosão revolucionária alastrou-se então por todo o país. É a época do Grande Medo. Em 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos e do Cidadão, com 17 artigos de inspiração iluminista. O documento proclama o direito à liberdade e à igualdade perante a lei e a inviolabilidade da propriedade, assim como o direito de resistir à opressão. Em 1791, fica pronta a Constituição Francesa, que estabelecia o Estado como monarquia constitucional, preservando um caráter burguês. O voto censitário, em novembro desse mesmo ano, a Assembleia confisca os bens da Igreja e da nobreza, causando pânico entre o clero e a nobreza. Em julho de 1791, Luís XVI tenta, sem êxito, fugir para a Áustria, mas é detido e afastado de suas funções públicas. O rei tornava-se, assim, prisioneiro da Revolução. Em 1792, a Áustria, apoiada pela Prússia, declarou guerra à França, com medo de que a revolução se espalhasse até seu país. Invadiram a França, mas foram derrotados. Internamente, a crise começou a provocar divisões entre os próprios revolucionários. Duas correntes políticas disputavam o poder. Os girondinos, que eram representantes, da alta burguesia, não desejavam a participação popular, e os jacobinos, que são os culottes, que eram radicais e próximos do povo. Após a derrota dos austro-prussianos em Paris, formou-se uma convenção nacional, eleita por sufrágio universal, isto é, pelo voto de todos os cidadãos do sexo masculino. Desculpa. Ela assumiu o lugar da Assembleia, proclamou a República no dia 22 de setembro e condenou à morte pela guilhotina o rei Luís XVI. De início, aí uma nova etapa na Revolução. Em 1793, é elaborada uma nova Constituição, concedendo sufrágio universal masculino e um novo calendário, estabelecendo o dia 22 de setembro de 1792 como o primeiro dia do ano 1 da República. A execução de Luís XVI aconteceu em 21 de janeiro e a situação tornou-se difícil para os revolucionários. No interior, eclodiram revoltas na região de Vendéia e em outros lugares, estimuladas por nobres. A resposta da convenção foi decretar a pátria em perigo e constituir o Comitê da Salvação Pública, encarregado de organizar a defesa e restabelecer a ordem interna. Entre os líderes do comitê sobressaíam Robespierre, Louis Antoine Saint-Just e Danton.
Ao mesmo tempo, foi organizado o Tribunal Revolucionário, destinado a julgar os contra-revolucionários. Teve início, então, o período do terror, que se estendia de junho de 1793 a julho de 1794. Começa a surgir, daí, divergências entre Danton e Hébert, para equilibrar-se no poder. Robespierre mandou, então, guilhotinar Danton e Hébert. Com este ato, cresceu a impopularidade de Robespierre e cresceu o poder dos girondinos. E assim fizeram um golpe e tomaram o poder da Convenção. O golpe de 9 Terminador correspondia ao dia 29 de julho de 1794, que significa a queda da pequena burguesia e das reformas sociais de caráter popular. O poder da Convenção caiu nas mãos dos representantes da alta burguesia, ligados aos girondinos. Instalou-se a reação terminadora. Preparou-se nova Constituição, a do ano 3, que aconteceu em 1795, que estabeleceu um executivo com 5 diretores eleitos no legislativo, que é o diretório. Afastado o perigo externo que ameaçava a França, o diretório aboliu a lei dos suspeitos e o tabelamento de preços. A população de Paris foi desarmada e a escravidão reinstaurada nas colônias francesas. Os jacobinos tentaram uma reação, mas o diretório pede ajuda ao exército e em 1795, um jovem general de 26 anos chamado Napoleão Bonaparte, que foi escolhido para organizar a defesa do país e derrotar os jacobinos. Como recompensa do diretório, Napoleão ganha o comando do exército da Península Itálica. Depois de 4 anos, Napoleão é convidado a fazer parte do governo. E em 9 de novembro de 1799, ou 18 Brumários no calendário, que é o calendário republicano, assumiu plenos poderes por meio de um golpe de Estado, onde recebeu o título de cônsul e, em 1804, coroou-se imperador Napoleão I. Ou seja, para melhor entendimento, vamos explicar melhor as causas da Revolução. No final do século XVIII, a França era um país agrário, com a produção estruturada no modelo feudal. E isso significava que existiam impostos e licenças que eram válidos para determinadas regiões. O poder político estava concentrado no rei e num pequeno número de auxiliares. Por isso, para a burguesia e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI. A Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégio que constituía o antigo regime francês. A Revolução Francesa é dividida em 3 fases. A monarquia constitucional,
que aconteceu entre 1789 e 1792, a Convenção Nacional, que aconteceu entre 1792 e 1795, e o Diretório, que ocorreu em 1795 a 1799. A monarquia constitucional, que teve seu início no dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esta declaração assegurava os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que é a liberté, igualité e fraternité, lema da Revolução, além do direito à propriedade. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provocam novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram para outros países. A instabilidade na França era muito grande. A Constituição ficou pronta em setembro de 1791. Dentre os artigos, podemos destacar que o governo foi transformado em monarquia constitucional, o poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo, constituído pela Assembleia. Os deputados teriam mandato de 2 anos. Foi instituído o voto censitário, só seria eleitor, quem tivesse uma renda mínima. Suprimiram-se os privilégios e as antigas ordens sociais e confirmaram-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos. E, por fim, manteve-se a escravidão nas colônias. Aqui nós temos a Convenção Nacional, que foi liderada pelos jacobinos, se mantiveram no poder, e a Assembleia Legislativa foi substituída através do sufrágio universal masculino pela Convenção Nacional, que aboliu a monarquia e implantou a República. Os jacobinos eram a maioria neste novo parlamento. O rei Luís XVI foi julgado e sentenciado culpado por traição, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. E meses depois, a rainha Antonieta teria o mesmo destino. Internamente, as opiniões divergentes de como deveriam ser conduzidas a revolução começavam a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Existiam basicamente 2 grupos: os girondinos, que eram representantes da alta burguesia e defendiam posições moderadas, e a monarquia constitucional. Por sua parte, os jacobinos, que eram representantes da média e da pequena burguesia, constituíam o partido mais radical, sob a liderança de Maximilien Robespierre, e queriam a instalação de uma república e um governo popular. O terror, que aconteceu em 1793 a 1794, dentro do período da Convenção Nacional, existe um ano extremamente violento, onde as pessoas suspeitas de serem contra-revolucionários eram condenadas à guilhotina. Este período ficou conhecido como o terror. Isso é possível graças à aprovação da Lei dos Suspeitos, que autorizava a prisão
e a morte dos considerados antirrevolucionários. Nessa mesma altura, as igrejas eram encerradas e os religiosos obrigados a deixar seus conventos. Aqueles que recusavam a jurar a Constituição Civil do clero eram executados. Além da guilhotina, os suspeitos eram afogados no rio Loire. A ditadura jacobina introduziu novidades na Constituição, como o voto universal e não censitário, o fim da escravidão nas colônias, né? O congelamento de preços de produtos básicos como o trigo, a instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. Bom, as execuções tornaram-se um espetáculo popular, pois aconteciam diversas vezes ao dia, num ato público. Para os ditadores, era uma forma justa, né, de acabar com os inimigos. Porém, essa atitude causava medo à população, que se voltou contra Robespierre e o acusou de tirania. Nessa sequência, após ser detido, Robespierre foi executado e este fato ficou conhecido como Golpe do 9 Terminador, em 1794. O Diretório. O Diretório era formado por 5 diretores, no qual tinham o poder executivo. Mas devido a diversos fatores, a França entrou em crise, obrigando os diretores a procurarem ajuda, assim chamando Napoleão Bonaparte, um general bem-sucedido, que traria uma boa imagem. Napoleão decidiu tomar o poder para si, realizando o golpe do 18 Brumário, marcando o fim da Revolução Francesa. Bom, a fase, né, do diretório dura 5 anos e se caracteriza pela ascensão da alta burguesia, os girondinos ao poder. Recebe este nome pois eram 5 diretores que governavam a França. Inimigos dos jacobinos, o seu primeiro ato é revogar todas as medidas que eles haviam feito durante sua legislação. No entanto, a situação era delicada. Os girondinos atraíram a antipatia da população a anular o congelamento de preço. Vários países, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçaram invadir a França a fim de conter os ideais revolucionários. Por fim, a própria nobreza e a família real no exílio buscavam organizar-se para restaurar o trono. Aqui nós temos as imagens dos girondinos, né? São a imagem dos girondinos aqui. E aqui nós temos a imagem de Napoleão Bonaparte. Diante desta situação, o diretório recorre então ao exército na figura do jovem general, o Napoleão Bonaparte, para conter os ânimos dos inimigos. Desta maneira, Bonaparte dá o golpe, que é o 18 Brumário, onde instaura o consulado, que é um governo mais centralizado que traria paz ao país por alguns anos.
Bom, nós temos então as consequências dessa revolução, né? Em 10 anos, de 1789 a 1799, a França passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. A aristocracia do antigo regime perdeu seus privilégios, libertando os camponeses dos laços que prendiam aos nobres e ao clero. Desapareceram então as amarras feudais que limitavam as atividades da burguesia e criou-se um mercado de dimensão nacional. A Revolução Francesa foi a alavanca que levou a França do estágio feudal para o capitalista e mostrou que a população era capaz de condenar um rei. Igualmente instalou a separação de poderes e a Constituição, uma herança deixada para várias nações do mundo. Em 1799, a burguesia aliou-se ao general Napoleão Bonaparte, que foi convidado a fazer parte do governo. Sua missão era recuperar a ordem e a estabilidade do país, proteger a riqueza da burguesia e salvá-los das manifestações populares. Por volta de 1803, tem início as guerras napoleônicas, conflitos revolucionários imbuídos dos ideais da Revolução Francesa, que teve como protagonista Napoleão Bonaparte. Aqui nós temos um mapa mental, que é uma forma diferente de analisar a Revolução Francesa. Aqui nós temos os grupos políticos, né? Que eram os jacobinos e os girondinos. Aqui nós temos a sociedade francesa e a crise do antigo regime, né? Então, é um resumo, né, dos principais acontecimentos da Revolução Francesa. Diante de tudo isso, nós fizemos também um resumo do que foi a Revolução. Dentre os principais acontecimentos e informações relativas à Revolução Francesa, podemos destacar que a Revolução Francesa retirou sua base ideológica dos ideais iluministas, que antes da Revolução, a França era uma monarquia absolutista governada por Luís XVI. A França vivia uma intensa crise econômica durante as décadas de 1790 e 1780. E essa, em partes, né, motivou o início da Revolução. Vemos também que o estopim que espalhou o ímpeto revolucionário pela França foi a queda da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789. Ao longo da Revolução, a França viveu as seguintes fases: a Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia Legislativa, a Convenção Nacional e o Diretório.
Falamos também que os principais partidos eram os girondinos, que eram defensores de que medidas conservadoras fossem realizadas, né? E os jacobinos, que eram os defensores de que profundas transformações sociais, econômicas e políticas acontecessem. Vimos também que durante o período do terror, os jacobinos foram liderados por Maximilien Robespierre, que guilhotinaram milhares de opositores. Os girondinos derrubaram os jacobinos do poder por meio de um golpe conhecido como reação termidoriana, e a Revolução Francesa encerrou-se por meio do golpe organizado por Napoleão Bonaparte e conhecido como o golpe do 18 Brumário. Aí concluímos que a Revolução Francesa aconteceu por conta da insatisfação da burguesia com os privilégios que a aristocracia francesa gozava e da insatisfação do povo com sua vida de sofrimentos, marcada pela pobreza e fome, sendo um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, porque dela, iniciou-se o processo de universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, previstos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para o republicanismo na Europa e para a democracia representativa. A Revolução Francesa inspirou-se nos ideais do Iluminismo, que surgiram no século XVIII. Significou o fim dos resquícios do feudalismo e início da consolidação do capitalismo, que foi a queda do absolutismo, em toda a Europa. A Revolução Francesa acabou também influenciando diversos lugares no mundo com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E por último, para finalizar, eu separei algumas curiosidades, Antes da Revolução, 97% da população fazia parte do chamado Terceiro Estado. Esse era constituído por camponeses, pequenos proprietários de terra e burguesia. Eles arcavam com toda a carga tributária do país. A Revolução foi influenciada pelos ideais do Iluminismo. Bom, o primeiro documento sobre direitos humanos no mundo foi elaborado durante a Revolução Francesa. Era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os jacobinos eram constituídos por burgueses vindos do povo. Os seus membros sentavam-se à esquerda da Assembleia, porque eram radicais. Eram contra a monarquia e queriam instaurar uma república. Até os dias de hoje, utilizamos esquerda e direita quando nos referimos à política. A esquerda representa os partidos transformadores, com maior preocupação com os pobres, e a direita representa os conservadores. Isso
por conta da divisão política existente na França revolucionária no século XVIII. A Marsellesa, que é o hino, La Marseillaise, foi composto em 1792 por Roger de Lisle, engenheiro do exército francês e músico autodidata. O prefeito de Estrasburgo encomendou-lhe uma canção que encorajasse as tropas de Marsella na guerra contra a Áustria. Por isso ficou conhecida como a Marsellesa. A canção teve sucesso imediato. Ela exaltava os temas preferidos da Revolução, que falava da família, cidadãos, sangue e terra. O vibrante chamado Armes Citoyens, repetido como refrão ao longo dos cinco versos, era a palavra de ordem desde o início da Revolução. Em 1795, a Marsellesa foi instituída como o hino nacional da Convenção Girondina. Porém, ela foi banida por Napoleão Bonaparte e por Luís XVIII, por seu caráter revolucionário. E aí voltou como hino nacional em 1830 e novamente foi banida por Napoleão III. Em 1839 e 79, com a instauração da Terceira República, a canção voltou a ser hino nacional francês, tendo sido confirmada nas Constituições de 1946 e 1958. E dessa forma, nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e gostaria de agradecer aos meus colegas de equipe Jefferson e Ingrid. Obrigada.